Senador Lazier, que preside esta sessão nesta tarde de terça-feira, meus companheiros senadores, minhas senhoras e meus senhores, nós estamos vivendo esse momento agora da vida nacional, onde o presidente teve a coragem de apresentar o projeto da reforma da Previdência. Um momento difícil em que vive o nosso país, sensível, precisa de haver um equilíbrio nas contas públicas, a economia tem que se fortalecer, a perspectiva para novos investimentos no país se faz hoje necessária para que nós possamos avançar, para que o espelho retrovisor que há poucos anos, ainda na poeira do tempo, acompanhou o desmonte desse país nos últimos 16 anos, não possa, na verdade, interferir no avanço dessas reformas que são fundamentais para a vida desse país. E tenho certeza que na Casa Legislativa, que é a Câmara dos Deputados, onde já inicia a tramitação dessa reforma, nesta casa que posteriormente aqui chegará já com uma decisão mais afinada, mais inclusive alterada em alguns pontos, porque o parlamento é exatamente a casa do dissenso, mas no final das contas prevalece exatamente o consenso pelos interesses nacionais. E eu tenho assistido, estarrecido ao longo do tempo, comentários em que procuram diminuir a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, que procuram, às vezes, confundir a opinião pública sobre a postura patriótica, sobre a autoridade governamental, sobre o compromisso com essa nação que o presidente Jair Bolsonaro vem tendo e demonstrando de uma forma clara, transparente, como uma janela sem vidros. E aí incomoda alguns segmentos da sociedade, principalmente aqueles mais radicais que estavam atrelados, senhor presidente, ao processo de governança anterior. E eu gostaria, até por uma questão de justiça, elencar aqui alguns pontos, rapidamente, para que houvesse a consciência crítica, mas acima de tudo a humildade do reconhecimento de que o governo que há menos de 2 meses assumiu as rédeas desse país já está tomando. Portanto, meus colegas senadores, brasileiros e brasileiras de todos os rincões dessa pátria amada, escutem, analisem, discordem até se for o caso, mas vejam só o que em tão pouco tempo esse governo está fazendo. Veja bem, realmente o presidente Jair Bolsonaro tem trazido para a discussão e tem começado a implementar nesse país uma pancada de ideias que já começam a apresentar resultados. E vamos a elas, algumas apenas. O Exército está gerenciando obras públicas com o uso de mão de obra dos presídios. Isso aí dando trabalho àqueles que vivem ali confinados e, na verdade, já dizia aquele velho adágio popular, cabeça desocupada é morada do diabo, e ali eles estão sendo envolvidos para prestar serviço à União. O Banco Central, afinado com o Ministério da Fazenda, mas independente, para atuar sem influência política, muitas vezes nefasta. Escola sem partido, o governo está implantando. Escola sem ideologia de gênero, o governo está implantando, contra, inclusive, aqueles que, na verdade, procuram apenas o caos. Educação, cultura e esporte no Ministério, trabalhando interligados e de forma complementar, comandadas por um general especialista em colégios militares. E aí eu tenho a honra de dizer que no passado também fui um aluno de colégio militar, o Colégio Militar do Recife, onde frequentei nos 4 anos da minha juventude. Somente técnicos nos ministérios,
seja civil ou militar. Portanto, o Ministério da Saúde, por exemplo, além de formado, deve ser especialista na área e assim sucessivamente. Redução de 40 para 22 ministérios, privatização e extinção de estatais. Governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mais Brasil, menos Brasília. Novo pacto federativo onde o dinheiro fique nos municípios e estados e não na União, que atuará como gestora e não executora de programas. Isso que era reclamado há décadas, minha gente. O presidente Jair Bolsonaro, com a sua equipe econômica, está tendo essa consciência de discutir o pacto federativo. Incomoda aqueles que olham apenas pelo retrovisor no passado, dos benefícios que realmente tinham acesso. Imposto único, o IVA, ou pelo menos redução de impostos para todos os setores produtivos, buscando a curva de Laffer, que vai exatamente ajudar a nossa economia. Redução da maioridade penal com possibilidade de emancipação do criminoso em casos hediondos ou de resistência. Fim da audiência de custódia. Revisão de tratados econômicos tais como o Mercosul em busca de mais relações bilaterais. Fim do toma lá da cá. Acordos políticos serão feitos à luz do dia, de uma forma republicana. Transparência na política com exigência de capacitação e adequação ao cargo na indicação e nas negociações dos partidos. Fim da política externa voltada para fora e antes permissiva. A soberania nacional voltará a ser a coisa mais importante para a presidência da República. Criação do programa Minha Primeira Empresa, aos moldes do meu primeiro emprego, terá foco em incentivar novos empreendedores. A revogação do Estatuto do Desarmamento, com a aprovação da posse de arma para todos os cidadãos, em alguns casos, com o porte de arma quando for exigido por lei. Todos terão direito à legítima defesa de si, dos seus e de terceiros, além de poder defender a sua propriedade sem ser responsabilizado pelos acontecimentos decorridos da invasão à sua propriedade, ou seja, poderemos sim nos defender sem represálias. Então, minha gente, o que alguns criticam de um presidente que toma decisões muitas vezes duras, muitas vezes decisões que incomodam aqueles que estavam por que não dizer, acostumados ao bem bom, em detrimento da maioria expressiva da nossa sociedade. Então aqui nós listamos 16 pontos, apenas 16 pontos. Com quantos dias, meu Deus, de governo? 28 mais 12, 40 dias de governo. Apenas com 40 dias de governo, o presidente já começa a implementar um estilo que incomoda muitos, mas que é benéfico para o país. Inclusive em relação à Previdência, a reforma da Previdência, que alguns vêm aqui e parece que o mundo está acabando, o presidente foi de uma simplicidade e de uma humildade franciscana, quando ele disse, olha, mandei a PEC para o Congresso, mas os senhores senadores é quem vão decidir a melhor forma. Não existe radicalismo, existe autoridade, e esse país estava precisando sim de autoridade. Doa a quem doer, custe o que custar. Portanto, senhor presidente, isso aqui é um cenáculo de discussões maiores da nacionalidade. Claro que a divergência é salutar, claro que a divergência muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, enriquece as discussões, mas não pode aqui realmente haver radicalismo.
porque o país precisa da racionalidade, do compromisso e, acima de tudo, da responsabilidade de cada um de nós. E esta Câmara Alta, ela tem, obviamente, esse objetivo. Vossa Excelência, que é um parlamentar experiente, talhado, preparado, sabe muito bem e, nas suas posições assumidas aqui nesse plenário, a gente muitas vezes assiste, ouve as suas palavras como uma aula, pelo seu equilíbrio, acima de tudo, pela sua competência e o seu patriotismo. Portanto, presidente Lezia, eu gostaria de dizer que essa manifestação nossa, ela já vinha sendo gestada há alguns dias, mas hoje ela se fortaleceu exatamente quando a gente vê nos caminhos sinuosos aí de muitos segmentos da imprensa, de muitos elementos da esquerda ou de partidos de oposição que no passado ajudaram a fundar esse país, querem, na verdade, dizer que agora está tudo errado. Agora começamos o caminho certo, o errado ficou para trás. Muito obrigado, minha gente.